Boa tarde, gente. Hoje é boa tarde. Vamos lá. A nossa devocional hoje está lá em Lucas 2, lá no versículo 41. E diz assim, ó. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admirava muito da sua inteligência e das suas respostas. E eu confesso que eu aprendi algo hoje de manhã e eu gostaria de passar para vocês. Nós precisamos entender as etapas que estamos. Nós precisamos entender o fluir de Deus na nossa vida e deixar que o Espírito Santo nos guie de verdade. Por que eu estou falando isso? Porque aqui Jesus, com a inteligência, Jesus com a sabedoria, Jesus ele estava pronto. Ele conhecia a Bíblia, sabe? Ele conhecia as Escrituras de uma maneira em que ele debatia com doutores da lei a respeito da Sagrada Escritura. Só que nós precisamos entender as etapas que nós estamos. Por quê? Porque mesmo Jesus estando pronto nessa parte, Jesus só começa o seu ministério com 30 anos. E nós temos a dificuldade de entender isso, porque às vezes nós já estamos prontos para determinadas coisas, só que ainda não é o tempo de Deus. Só que talvez ainda estejamos prontos só em uma coisa e ainda falta o restante. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos saber lidar com isso. Porque tem muita gente que recebeu já um chamado, mas ainda não está preparado para ele. Tem muita gente que está se preparando, mas ainda não está pronto para exercer tal chamado. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos saber a maneira que Deus quer trabalhar na nossa vida. Jesus, com 12 anos, estava debatendo sobre a Bíblia. Jesus, com 12 anos, estava no templo ensinando, sabe? E aí a gente pergunta, por que ele não começou o ministério com 12 anos? Porque não era o tempo do Senhor. Porque ele não estava preparado para tudo aquilo que ele iria enfrentar. E às vezes a gente acha que está pronto, mas não temos estrutura para o lugar aonde Deus quer que a gente chegue, para o chamado a qual Ele quer que nós exercemos. E às vezes a gente se frustra por não estar pronto, a gente se frustra por não ser o tempo de Deus. Ei, nessa manhã, nessa tarde, né? Não é nem mais manhã, eu gostaria de convidar a aceitar as etapas que Deus está te dando. Eu queria te convidar a entender que o tempo é do Senhor, não é seu. Então que nessa tarde nós possamos meditar. Deus está nos preparando, Deus está nos dando estrutura, Deus está nos dando capacidade, Deus está nos preparando para algo muito grande. Então aceita essa preparação do Senhor. E não fique querendo sair desse lugar, não fique querendo chegar mais rápido, pegar atalho, não. Você vai sair daí quando você estiver pronto. Você vai sair daí quando o mestre mandar. Você vai sair daí quando chegar o tempo. Amém?